Meus amiguinhos naturais, vamos trocar uma ideia neste vídeo aqui para tá fazendo cut, dieta de redução de peso, definição muscular e a disposição e força tá caindo. Como é que eu faço para manter isso? Toma uma Durateston por semana. Tá de brincadeira, né? Lógico. Continuando natural. Beleza. Então agora, Leandrão, você é digno de eu clicar no gostei e se inscrever no canal. Poxa, obrigado, bacana. Galera, vamos trocar uma ideia séria. Eu tenho vários alunos, provavelmente a maioria dos alunos em cut do que em bulk, tá? Porque o mundo está com uma adiposidade maior do que magreza, tá? Então, se for pegar 100% dos meus alunos, sei lá, 70% é cut e 30% é bulk. Leandro, como é que faz para ser seu aluno? Hoje é um bom dia. Hoje vai ter a Black Friday da minha consultoria para os 10 primeiros, tá? Mais informações aqui nos comentários. Os cursos também vão entrar em Black Friday, beleza? Dá uma conferidinha. Então, o que eu faço para esse aluno para ele manter a força e a disposição no cut? Primeiro de tudo, você provavelmente não vai conseguir manter isso 100%. Porque quando você come menos caloria, o seu corpo entra num estado de emergência, de calamidade. Então é normal que você sinta indisposição e perda de força. Agora, nós temos conhecimento, estratégias, suplementos manipulados, sempre da Oficial Pharma. Outra farmácia não vai funcionar. É a única do mundo que funciona? Não, é a única do mundo. Para a gente conseguir contornar isso. Então vamos trocar uma ideia. Bom, o que não tem como fugir, tá? Um alcaloide simpático mimético. Imita o simpático, mas de simpático não tem nada. Por quê? Porque o sistema nervoso simpático te coloca no estado de luta ou fuga, descer o cacete. E o que pode induzir isso de forma química? A cafeína. Galera, quando você entende que a cafeína é um poderosíssimo aliado do seu cut, você começa a entender que no bulk você não usa ela, porque o seu corpo se acostuma com o efeito da cafeína. Então, quanto menos você utilizar no bulk, mais você vai conseguir render no cut. Então, no bulk, a gente usa 1, 2 vezes por semana. A gente bebe outro cafezinho, tudo bem, mas bebe uma xicrinha, não bebe um canecão. Porque senão, depois você vai tomar no caneco, no cut. Porque aí você fala, beleza, estou indisposto, estou com taca cafeína, não bate. Porque está acostumado. No começo do cut, Leandrão, eu não sinto indisposição, eu não sinto, então não usa. Deixa para quando precisar. Então a cafeína, o termogênico pré-treino, é muito bacana a gente utilizar, ajuda muito. E nós podemos fazer 2 utilizações, tá? Depende, eu sugiro muito para o meu aluno uma ou outra, dependendo da situação. Então tem gente que está muito indisposto e sabe assim, ó, o ligar não está funcionando. Não quero ir para academia, estou muito cansado e tal. Manda, espera meia hora, 1 hora e vai. Só que existe um outro grupo que é o seguinte: Leandrão, começa o treino bem, daqui a pouco, o que é essa coisa aqui? Acaba a energia, do nada. Eu acho legal para esse grupo tomar a cafeína, o café, o pré-treino, logo antes de começar, ou 5 minutos antes, 10 minutos antes, bem pouquinho tempo antes. Por quê? Porque ele bate no meio do treino. Então você não precisa usar uma dose tão alta, você usa uma dose menor, que é só para ele segurar essa energia e disposição. Então faz o teste. Por exemplo, do meio para o final, né? Por exemplo, onde eu gosto de usar isso legal? Quando eu vou jogar bola. Gosto de jogar futebol, gosto, sou bom, não, sou horrível, mas a gente está lá brincando. Então, eu estou disposto, só que do meio pro final eu fico indisposto. Então eu vou e mando um café logo antes de começar. No meio do jogo ele bate, aí pum, segura mais ou menos um nível de energia até o final. Então essa é uma boa estratégia. Um outro que ajuda a segurar a força é a creatina. Quando você está lá fazendo, né, exercícios, você está usando ATP, adenosina trifosfato. Quando você usa o ATP, você perde uma cadeia de fosfato e aí vira adenosina difosfato. A creatina, ela ajuda o difosfato voltar a ser o trifosfato. Então, a creatina, que tem vídeo aqui no canal, lembra de procurar no YouTube mais tema, a creatina no cut é fantástico. A creatina, ela não é para bulk ou para cut, ela é para a atividade física. Da mesma maneira que eu falei do meu curso de suplementação, da beta-alanina. A beta-alanina atua tamponamento, de pH. Se eu for explicar aqui, dá um vídeo grande, que já tem um vídeo aqui no canal da beta-alanina. Então, a beta-alanina e a creatina são muito bons. Só que a creatina tem um custo-benefício muito bom, a beta-alanina não. Então, se você não tiver grana, fica só na creatina. Se você tiver uma grana sobrando, os dois, certo? Usar a beta-alanina sem a creatina não faz muito sentido, tá? Porque ela é mais cara, então você começa sempre na creatina. As duas ajudam você a segurar a força. Leandrão, mas vamos dizer o seguinte, tá?
adenosina trifosfato vira difosfato, e se eu continuar utilizando ela perde mais uma de fosfato, aí perde outra, aí fica só adenosina. Isso, fica só adenosina. Quando a adenosina se liga no receptor, você gera fadiga. O que a cafeína faz? A cafeína, ela ocupa esse receptor da adenosina. Então a cafeína vem aqui, opa, receptor de adenosina, liga. A adenosina vem e fala, ixi, não tem lugar para ficar, ela fica aqui de boa. Por isso que a cafeína reduz a fadiga. Você vê que está tudo ligado? Não é muito legal isso? Será que só eu que acho legal? Escreve aí nos comentários se você também acha bem encantador esse tipo de coisa. Uma outra coisa também que é muito bom para segurar a energia e disposição, galera, do treino. Usar todo o carboidrato que você tem no dia 2, 3 horas antes do treino. Então vamos dizer, eu estou usando 500 calorias de carboidrato no dia só. 2 horas antes do treino você manda as 500 calorias. Dependendo do alimento, 2 horas, 3 horas, e você vai testando, tá? André, mas não precisa de carbo no pós-treino? Você precisa de carbo no dia inteiro, só que você não tem. Então você vai usar, você quer melhorar o treino? Então você vai comer aqui, ok. Mas o resto do dia eu vou ficar morrendo, isso. Como eu te disse, você precisa de muito mais carboidrato que você está ingerindo, não é isso? Só que você está querendo queimar gordura. Ou seja, você vai escolher. Então isso daqui não necessariamente serve para todo mundo. Vamos dizer que o cara tem um trabalho, paulada, e ele está no momento de vida dele da ascensão da carreira. Então ele tem que dar tudo de si. Só que ele está gordo também. Então esse cara, ele pode usar o carboidrato durante o trabalho dele e treinar sem o carboidrato. O treino vai ficar muito ruim. Só que qual que é a prioridade? Porque quando você tem pouco dinheiro, manja quando você tem pouco dinheiro, aí você fala, ou eu vou de ônibus, ou eu tomo uma casquinha no shopping. Tempo de adolescente era assim. Ou eu ia a pé 45 minutos e tomava uma casquinha. E mesmo assim você era gordo, Leandro. Você vê como a genética não ajuda. Porque eu ia a pé e tomava a casquinha. Lógico, ônibus, tenho perna. Então é a mesma coisa. Você tem pouca energia, então você tem que distribuir onde você acha interessante. Um outro ponto que a gente pode fazer uma manipulação com carboidratos aqui muito legal é o ciclo de carboidratos. Então, estrategicamente, eu posso fazer isso com um aluno meu. Eu falo assim, olha, é o seguinte, eu gosto de treinar 6 vezes por semana, beleza. Mas depois de conversa, tá, gente? Conversa, feedback, assim, não é uma imposição isso. Nós dois juntos, entendemos que fica melhor ele treinar 3 vezes por semana. Nesses 3 dias ele joga o carbo lá em cima, então ele vai treinar muito bem, e nos outros dias lá embaixo. Aí nesse dia ele faz um aeróbico em jejum, porque é de baixa intensidade e tal, tudo bem se ele estiver mais indisposto. Mas aí ao invés de eu jogar, vou falar uma besteira aqui, tá? Ao invés de ele jogar 1 grama a quilo todo dia de carboidrato, ele joga 2 gramas a quilo de carboidrato nos 3 dias de treino, né? Então dão 6 gramas a quilo de carboidrato já, sobra 1 grama a quilo, ele distribui isso nos outros dias. É uma estratégia que segura muito bem a disposição para o seu treinamento. Mesmo o treino sendo mais longo, você tem uma oferta muito grande de carboidrato nesse dia. Muito grande não, né? Mas um pouco melhor. Então isso também ajuda bastante. E um último ponto que é extremamente importante, é aproveitar a promoção hoje, Leandrão, mas o sono também, tá, gente? Vou falar uma coisa de coração. Se o seu sono tá ruim, para a sua vida agora e resolve isso. Vou repetir. Se o seu sono é ruim, para a sua vida e resolve isso. Leandrão, mas eu não tenho tempo de ir no médico. Arruma esse tempo, arruma esse dinheiro, mas resolve o problema do teu sono. Não pode ficar com sono ruim. Ninguém. Eu tenho um vídeo aqui no canal, até você, né, procurar uma ajuda profissional se for necessária. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, porque tem vários macetes para você conseguir melhorar o teu sono. E não é ficar tomando produtinho, sempre da Oficial Farm, mas não é, tá? São coisas muito mais janelísticas. Não entendi nada, Leandrão. Clica aqui, de verdade.